Então vamos lá, galera. Vamos começar a resolver aqui as questões de direito administrativo da prova do Instituto Federal Farroupilha. Prova realizada pela banca FCM no dia 11 de dezembro agora de 2016. Então, prova bem atual, bem legal, umas questõezinhas até certo ponto interessantes para a gente analisar. Questão 11, ela cobra de você conhecimento clássico da Lei 8.112. Deve estar de saco cheio de eu usar a palavra clássico, mas eu vou usar até morrer, então dane-se. A Lei 8.112, ela tem dois artigos que são extremamente cobrados em prova e que são artigos bem tranquilos de se trabalhar. O artigo 116, que traz os deveres do servidor, e ali é muito cobrado e é muito fácil, né, uma leiturazinha rápida e você já tem todo o domínio praticamente o que você tem obrigação de fazer, que é meio óbvio. E no 117 você tem as proibições. E é claro que quando você estuda o artigo 117, você faz um trabalho concomitante em estudar as penalidades, advertência, suspensão, demissão, até porque o artigo 117 é a base dos atos que são proibidos, e a partir do momento que é proibido tem que ser penalizado. Então, assim, tudo bem que essa questão aqui que a gente vai analisar não vai pensar em penalidade, ela pensa apenas no artigo 117 por si só. Mas quando você faz esse trabalho, você acaba tendo o conhecimento bom do artigo 117, a ponto de resolver com facilidade a questão. Então a questão 11, tranquila, ela fala que o servidor público retirou da repartição documentos do patrimônio público, documentos públicos, né? E aí te pergunta se essa conduta é permitida ou não. Gente, questão de lógica. Nada impede que um servidor, que um agente público, tenha acesso e retire documentos públicos da repartição. Nada impede. Só que existe uma exigência anterior. Né? Impedimento não há. O que há é você tem que ter autorização prévia para isso. Então não há nenhuma previsão de você não pode. Não é proibido. Ele é proibido desde que não autorizado. Então, antes da proibição vem uma exigência. Você está legalmente autorizado? Beleza, pode retirar. Não está, então se torna uma proibição. Aí sim você se arrebenta. Tá, então a resposta é bem tranquila. Letra A, conduta é permitida desde que o servidor esteja legalmente autorizado. Até porque a B fala permitida desde que não seja sigiloso. Não interessa. Documento sigiloso ou não, ele não pode ser retirado sem autorização. A C fala que é vedada, então já está errado. A D, permitida, desde que essa seja uma prática corriqueiramente executada pelos seus colegas. Porra, que imbecil isso aqui, né? Meus coleguinhas fazem, eu também posso. E aí fala que é vedada, então também está errada, só por dizer que é vedada no começo. Então, questão bem tranquila. Vamos para a próxima. A questão 12. A questão 12 ela pede conhecimento sobre o Decreto 1171, também conhecido como Código de Ética do Serviço Público Federal. E se você estudar ética na administração pública, você já pegou esse decreto. E esse decreto, só para a gente poder fazer uma análise rápida, esse decreto é dividido em 4 capítulos. O primeiro fala sobre as regras deontológicas, o segundo fala sobre os deveres do servidor, o terceiro fala sobre as vedações, que é o que essa questão aqui cobra, e o quarto ponto vai tratar sobre as comissões de ética. Importante a gente lembrar que comissões de ética não são mais regulamentadas pela 1171, fora só traz a base estrutural da comissão de ética, que tem a obrigação de montar, né, que a atuação é para aplicação de pena de censura e por aí vai. Mas o decreto 6.029 é que se tornou responsável por regulamentar o sistema da ética pública, a gestão da ética pública. Então, pela lógica, o que a sua questão te cobra, ele já está aqui, é vedado ao servidor público, né? Pela lógica, ele não vai chegar a cobrar comissões de ética, isso só se o seu edital te pedir também o decreto 6.029, tá? Senão você estuda apenas o 171 em relação aos 3 primeiros capítulos. Mas vamos nessa. É uma questão de pensar. Eu costumo brincar, e não é um macete meu, muitos professores usam isso, eu aprendi com outros professores, mas é muito prático quando você estuda, tal qual a questão anterior, que a gente falou sobre deveres e vedações do servidor público perante o estatuto. Aqui a gente também tem deveres e vedações voltados para a atuação ética do servidor. E um macete que muita gente usa, repito, não é meu, é aquele pensamento assim. Imagina você com a pessoa que você tanto ama, sua mãe, seu pai, sua mulher, seu marido, seu cachorro, seja lá para quem você, seu avô, sua avó que te criou, o cachorro que te criou, o Tarzan, alguém que você tem aquele respeito enorme. Quando você pega uma questão de prova, você tem que analisar o seguinte. Primeiro, há lógica naquilo que é oferecido? Sim. Se há, lógica que eu digo é a possibilidade daquilo que está sendo falado ser uma cobrança, ou tanto para você fazer quanto para você deixar de fazer? Sim. Se há, você contaria isso para essa pessoa que você ama? Por exemplo, vou te mostrar isso na prática. A primeira opção, constituir sociedade uma empresa cuja atividade seja exploração de jogos de azar não autorizados. Você chegaria com o maior carinho com a sua mãe e falaria, caraca mãe, se dei bem, porque né, eu sou do Rio, então a gente aprende um português diferente. Se dei bem, cara,
montei uma sociedade com uns parceiros aí, a gente está explorando uma atividade muito legal. Aí sua mãe fala assim, tá, o que seria? Você vai contar com vergonha. Jogos de azar, não autorizado, mas está esperando uma lei. 2, você não vai contar. Fala, não, jogos, fica tranquilo. Poker, também muda muita coisa. Ou 3, você não vai contar. Então, se você se depara com uma situação em que você teria vergonha de contar, em que você não contaria toda a realidade, ou que você não contaria nada, é óbvio que você está perante uma vedação. Você não vai ter orgulho nenhum em contar para a pessoa que você ama que você está explorando atividades não autorizadas por lei e pelos procedimentos naturais do nosso Brasil. Deu para entender a jogada? Então é óbvio que isso aqui é uma vedação. É possível acontecer? Claro que é. É ilegal, mas é possível. Segunda, ordenar a outro servidor que lhe é subordinado que execute tarefa de seu interesse particular. Isso é possível de acontecer no dia a dia? Sim. Você teria orgulho de contar? Claro que não. Seu interesse particular tem que ficar da porta para fora. Então essa segunda aqui também é uma vedação. Terceira, posicionar-se politicamente. Vamos parar aqui. É possível que você se posicione politicamente dentro do seu trabalho? Sim. É vedado? É, claro. Porém, essa questão aqui torna errada. Ela se torna errada por quê? Posicionar-se politicamente a favor da extrema-direita. Então quer dizer que se fosse para posicionar a favor da esquerda, da centro, da casa do cacete, eu poderia. Eu só não posso, eu só sou vedado a me posicionar perante a extrema-direita. Óbvio que não, né? Apesar que hoje a gente está vivendo um momento que a imbecilidade humana não nos permite ter posicionamento político, mas é claro que não. Nunca a tua lei pode chegar para você e falar um posicionamento eu aceito e o outro não. Então, se você parou para analisar a questão, muita gente eu acredito que muita gente considerou isso aqui ser, é uma vedação, sim. Só que tem que observar que ele está vedando apenas uma das ideologias. E, na verdade, todas são. É vedado posicionar-se politicamente. Se tivesse parado aqui, estaria certo. É uma vedação prevista. Só que, obviamente, que ele não veda apenas a posicionamento a favor da extrema-direita, né? E a última, prejudicar deliberadamente a reputação de outro servidor por se tratar de desafeto pessoal. Possível isso acontecer? Possível. Ainda mais a administração quando tem muita mulher, né? Tô brincando, mulheres, eu sei que vocês ficaram com ódio de mim agora. Até porque o homem, quando é fofoqueiro, é bem pior, né? Então é claro que é vedado. Então ele vai me pedir as corretas 1, 2 e 4, letra D. Questão 13, volta a falar sobre a Lei 8.112. Apesar de não estar especificado no seu enunciado, fica claro para você que ele está cobrando um assunto chamado vacância. E quando se estuda o estatuto te explica quais são as formas de provimento, ou seja, quais são os métodos pelo qual você entra na administração ou você retoma a sua condição com a administração pública, que são os provimentos secundários, ou você vai estudar vacância, que é quando você sai da administração. É quando tem uma saída, vou falar assim carinhosamente, de uma pessoa, de um servidor, e esse servidor deixa o cargo dele vago. É necessário duas coisas, né, para você poder identificar a vacância. Primeiro, a saída efetiva de alguém. Não adianta um mero afastamento, é a saída efetiva. E 2, essa saída constituir vaga. O cara sai e tem que ser substituído por alguém. Então a palavra vacância vem de cargo vago, vem de estar vago, não de ser uma vaca, tá, gente? Idiota esse comentário, né? Podia muito bem editar, mas não vou editar não, dane-se, vai ficar aí mesmo. Então, o que a questão quer? Quer saber quais são os casos de vacância. Se você sabe quais são, você identifica qual não é um. Então, aquele bota o não bem grandão, as bancas têm feito muito isso, né? Quando pede errado, incorreto e tal. Mas você já viu em vídeos anteriores, eu falo muito isso. Tá incorreto, pelo amor de Deus, destaca, né? Vamos de baixo para cima. Aposentadoria. É uma saída efetiva? É. Aparece vaga? Sim. Então é vacância. Readaptação. O que é readaptação? É uma forma de provimento secundário, né, em que você sofre uma lesão parcial ou total que não te permite continuar naquele cargo. Então, quando você é readaptado, você tem a vacância? Claro. Importante isso aqui, tá, gente? Eu gostei de uma coisa nessa questão. Eu ia falar adorei, mas ia ficar muito gay. Eu gostei de uma coisa nessa questão. Quando você fala a palavra readaptação, o cara já pensa, opa, tá errado, porque não é vacância, é provimento. Cuidado que tanto readaptação quanto promoção, segundo a Lei 8.112, tá bonito isso aqui, ó, elas são consideradas formas híbridas. Elas tanto têm a função de provimento quanto a função de vacância. Quando você é readaptado, o cargo que você ocupava fica vago e você está no outro cargo. Quando você é promovido, o cargo que você se encontrava, ou a classe na qual você se encontrava do cargo, fica disponível para outra pessoa. Então é muito importante esse cuidado. Essa questão ela foi inteligente em pegar esse ponto. O cara pensar, mas é provimento, não tem como ser vacância. Tem sim.
Tá? Então, as únicas formas de provimento que são, ao mesmo tempo, provimento e vacância, readaptação e promoção. Tanto que eu já posso até achar a questão, letra A, reversão, porque reversão é forma de provimento. O aposentado retornando à administração pública, a pedido, depois, no máximo 5 anos de aposentadoria, a aposentadoria tem que ser voluntária, você conhece as regras. Então eu já acabo matando a questão, porque ele me dá duas formas de provimento e só uma delas é híbrida. Mas vamos pensar, exoneração, você é desligado efetivamente? É. Fica vago? Fica. Falecimento? Mais do que nunca, né? Então, questão bem tranquila, mas inteligente em relação ao uso do provimento para tentar te confundir. Questão 14. Se você viu a questão anterior, se você acompanhou o vídeo da questão 12, a gente já falou sobre como estudar de uma forma efetiva sobre o que é proibido e o que é dever do servidor. Artigos 116 e 117. Então, de novo, a gente entra nessa seara. Perceba que ele está falando sobre isso, principalmente nas opções A e B. Agora, deixa eu te fazer um comentário aqui. Ele diz para mim que o regime jurídico, regime político, ele diz para mim que o regime jurídico dos servidores estabelece que recusar fé ao documento público. Muita gente não tem noção do que é recusar fé e tem uma certa dificuldade para entender isso. Se você estudou atos administrativos e você estudou a parte sobre atributos dos atos, um dos atributos é a chamada presunção de legitimidade. Diferente de documentos privados, documentos particulares, os documentos públicos eles têm uma característica de serem considerados, né, de nascimento legítimos. A presunção de legitimidade ou de veracidade diz isso. Os documentos são automaticamente legítimos ou verdadeiros. Então você, como servidor público, não tem nenhum direito de dizer não, eu não aceito esse documento porque ele não é real. Você não tem essa... A menos que você consiga comprovar o contrário, claro. Mas enquanto você não tem isso, você tem que dar fé, ou seja, acreditar naquele documento. Então é importante isso, tá? Recusa a dar fé significa você não respeitar a lei que diz que você tem obrigação de considerar aquilo como real. Então, vamos lá, você teria todo o carinho do mundo para contar para a pessoa que você tanto ama. Hoje eu recusei fé a um documento público, porra, eu sou foda. Desculpe um palavreado para alguns que não gostam. Você ficaria com orgulho? Claro que não. Então isso é proibido. Então questão tranquila, fácil, mole para nós. Faculdade da sacanagem, direito subjetivo, você pode optar por garantia constitucional, vai dormir, dever muito menos. Então vamos para a próxima. Questão 19. Essa questão ela pede a Lei 9784, você conhece ela como a Lei do Processo Administrativo Federal. E é importante você, nesse ponto, já começar a perceber uma coisa. Aliás, só para explicar, eu pulei da 14 para 19 porque as questões que estavam no meio do caminho não tinham nada a ver com direito administrativo, uma questão de opção da banca. Tá? A partir do momento que você começa a fazer bastante questão de uma banca, é bom você começar a conhecer como essa banca funciona. Então você nota que a FCM ela tem uma característica muito comum de ficar buscando apenas assuntos como o que você pode e o que você não pode. É muito comum a ela trabalhar deveres e vedações o tempo inteiro. Então, de novo, a questão 19 vai perguntar isso. Qual não é um direito que você tem perante a administração pública? Só foi uma questão de pensamento, né? A questão A diz, opção A, fazer-se assistir facultativamente por advogado. Bom, Dalmo, claro que não, você tem que levar advogado, amigo, isso aqui é processo administrativo. Eu já falei isso em outros vídeos e vou falar de novo toda vez que eu falo da Lei 984. Quando você estuda princípios, é importante que o teu professor te mostre uma diferença gigantesca entre os princípios do processo judicial comum, né, ou judicial meramente, dos princípios do processo administrativo. Aqui a gente se afasta completamente do processo judicial. Então uma das grandes marcas nossas, e isso já está até simulado, é que nós não temos nenhuma obrigação de levar advogado. Salvo, obviamente, por força de lei. Então, assim, você pode levar advogado ou não, isso não torna o teu processo inválido. Tá? Então, a questão A é um direito, sim. Tá? Não é essa que eu quero, porque eu quero que não é um direito. Está aqui destacadinho de novo. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Porra, então, amigo, se você não pudesse formular alegação e apresentar documento antes, você não teria defesa, né? Mongoloide. Então, é claro que é um direito seu. Vamos para o próximo, né? Vamos para a próxima opção. Ser tratado com respeito por autoridade e servidor. Não é um direito seu ser tratado com respeito. Que deverão facilitar exercício. Não, todo mundo tem que dificultar. É óbvio que é um direito, né? Letra D. Mas se você estava com alguma dúvida, poxa, mas até aqui será? Porra, interpor recurso por meio de requerimento, do qual o recorrente deverá expor os fundamentos. Até aí, realmente é um direito seu. De modo temerário, imagina, o recorrente vai ter que apresentar fundamentos arriscados,
fundamentos de forma a que coloque em risco o processo. Porra, irmão, como que eu posso dizer que é um direito seu você agir de forma ousada, mas de forma arriscada, nesse ponto da ousadia, né? Parece até o Thiaguinho falando. Você entendeu a pegada? Então é óbvio que, gente, pelo amor de Deus, o dia que o servidor público puder agir de modo temerário, até porque se você estudou o decreto 1171, já que essa prova, por exemplo, pediu, e normalmente as bancas pedem ética no serviço público, você sabe que é uma vedação o servidor agir de modo temerário. Então imagina você interpor recurso de forma temerária. Então não tem dúvida. Até porque aí ter ciência da tramitação de processos em que tenha a condição de interessado. Você imagina chegar lá e falar assim, não, tem um processo contra mim, eu posso ver? Não. Você vai se defender como? Se você não tem nem conhecimento de como anda o processo. Então, é uma questão, essa, até certo ponto, bem elaborada, bem legal. Ela usou um texto legal como base, estilo FCC, né? A FCM deu uma de FCC agora, mas acho que é muito fácil quando você tem o conhecimento que eu tanto encho o saco também dos meus alunos da língua portuguesa, né? A língua portuguesa faz diferença. Tá? Então, letra D é a nossa resposta. Questão 21. Vamos falar sobre a lei de licitações e contratos, a lei 8666. E perceba que logo de cara ele já te fala o que ele vai cobrar. Princípios. Tu sabe que o assunto princípios é a coisa mais divertida do direito, né? Qualquer direito que você estude tem princípios, mas o que mais tem no mundo é o direito administrativo. Você tem princípios da própria administração pública, tem princípios do processo administrativo federal, tem princípios licitatórios, tem princípios dos serviços públicos, tem princípio dos contratos, tem uma porrada, né? Agora, juntando toda a loucura, a gente tem que ter conhecimento dos princípios para resolver essa questão. Lógico, qualquer dúvida, entra lá no meu canal do YouTube que tem uma playlist só de princípios para você. Tá? Mas vamos dar uma analisada e vamos observar cada um deles o que é válido e o que não é. Princípio da moralidade. Bom, o princípio da moralidade é um princípio da administração pública em geral. É claro que se aplica às licitações. O princípio da legalidade é um princípio geral. É claro que se aplica às licitações. O princípio da culpabilidade. Isso aqui não é direito penal, isso aqui não é análise de culpa ou não. Você já estudou algumas leis, 8429, por exemplo, em que diz para você que não necessariamente é preciso comprovar a culpa sempre. Então é óbvio que culpabilidade não tem nada a ver conosco. Isso aqui não é análise de ilícito. Nós estamos falando de licitação. Então a A já está fora. B, legalidade, sim. Impessoalidade, de novo, ele trouxe um princípio geral, né? Aquela história do artigo 37 são princípios gerais da administração. Então, quando eu falo princípios do serviço público, princípio da administração, princípios dos contratos, princípios das licitações, além dos princípios gerais do artigo 37. É claro que esses princípios são complementares. Então, legalidade sim, impessoalidade sim, discricionariedade. Não, licitação não é discricionário, né, querido? A própria lei vai dizer quando ela é inexigível, quando ela é dispensável, quando ela é dispensada, mas ela é obrigatória, como base. Então, não é discricionário, está errado. C, igualdade. Sim, tratamento igual a todos. Julgamento objetivo. Claro, você não pode utilizar o julgamento subjetivo como base para escolher a melhor forma de licitação. O julgamento objetivo, inclusive, é um princípio próprio da licitação, tal qual a igualdade. Igualdade de condições para disputa, para concorrência. De novo, a discricionariedade acaba tornando a ser errada. Devido ao processo legal. Bom, eu até poderia aplicar isso aqui se eu quiser dizer que eu tenho que seguir um procedimento licitatório prático. Mas isso aqui não é necessariamente um princípio da licitação, é um princípio constitucional sobre processos. Né? Mas tudo bem, eu posso enquadrar isso aqui também. Culpabilidade está fora. Probidade administrativa é meio óbvio, né, que esse princípio aparece como base porque ele é da moralidade, é uma consequência natural. Mas a gente acaba chegando à letra E. E a letra E fala sobre vinculação ao instrumento convocatório, princípio próprio nosso, que diz que a partir do momento que você lança um instrumento convocatório, que pode ser tanto o edital quanto o convite, a carta convite, tudo o que vai acontecer dali para frente fica vinculado, ou seja, obrigatoriamente segue as regras, as normas ali. Imagina você mudar a regra do jogo no meio do caminho. Então, é igual concurso público. Quando você lança um edital, perceba que as bancas demoram às vezes. Porque elas têm que fazer tudo perfeito, que elas não vão poder cobrar nada de diferente dali para frente. A menos que, óbvio, façam retificações de edital. Mas a mesma coisa. Então, vinculação é estar vinculado, preso, a um instrumento convocatório. Na licitação, o instrumento convocatório é o meio pelo qual se deu abertura ao processo licitatório. Publicidade é um princípio geral, então é claro, e probidade administrativa, sim, ele também vale pela moralidade ou pelo ato probo que se espera. Então, letra E, tranquilo, né? Questão 22, continua falando sobre licitação, e como você já deve estar de saco cheio de saber, eles adoram cobrar a modalidade licitatória. Então, de novo, a gente entra numa seara que todo professor de direito administrativo deveria encher o saco dos alunos.
estuda pra cacete, artigo 22 da Lei 8666, conheça o fato que nos leva, o motivo que nos leva a utilizar aquela modalidade. E aí você não erra nunca uma questão de prova. Então veja bem, a questão 22 ela vai falar para você de modalidade licitatória entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Se você conhece bem a lei, já acabou a questão aqui para você, porque você já sabe que ele está falando do concurso. Porque, primeiro, leilão. Leilão é aquela modalidade em que você quer vender, né? Você quer se livrar, alienar, né, bens inservíveis ou legalmente apreendidos ou penhorados da administração pública. Pregão é que você quer fazer uma compra de valores menores. Inclusive, nem está na Lei 8666, está na Lei 10.520. Concorrência e tomada de preço é para contratação, é para obra, para edificações, para outras coisas. Então, é óbvio que falou em trabalho técnico e ainda falou aqui, ó, mediante instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores. Eu estou criando um concurso. Então, é uma questão muito fácil dentro do óbvio, modalidade licitatória. Questão 23. Vamos entrar em mais um clássico do direito administrativo. Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, e que você sabe também que, tal qual a licitação, que a gente falou na questão anterior, adoram cobrar modalidade licitatória, aqui eles também adoram cobrar modalidades de improbidade administrativa, atos que configuram improbidade. Artigos 9, 10 e 11, um clássico da Lei 8.429. Você sabe que a divisão é artigo 9, ele mesmo já mostra, de acordo com o artigo 9, constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito. Isso aqui que é a diferença. Artigo 9, enriquecimento ilícito. Artigo 10, atos que causem prejuízo ao erário. Artigo 11, confrontar princípios da administração pública. Quando você tem esse domínio, acabou a questão para você. Porque olha só, enriquecimento ilícito é todo ato, todo verbo que traga para você uma conquista, que traga para o teu patrimônio pessoal um acréscimo, ou que evite que você retire do seu patrimônio pessoal alguma coisa. No meu canal do YouTube tem lá a Lei 8429 comentado, mas eu já deixo uma dica para você aqui. Não se esqueça que enriquecer ilicitamente não é só você aceitar, por exemplo, propina e colocar dinheiro no bolso. Às vezes você utilizar, por exemplo, a viatura, né, da Polícia Rodoviária Federal, que você trabalha, que você é agente público e atua lá, e acabar utilizando isso para o teu dia a dia, para realizar atividades particulares, como você não está gastando o teu dinheiro para pagar a manutenção do carro, para pagar combustível, você também está enriquecendo ilicitamente. Você está deixando de retirar do seu patrimônio. Você utilizar equipamento da prefeitura, quase ninguém faz isso no Brasil, né? Você utilizar equipamento da prefeitura para levar até a sua casa, até o seu sítio, até a sua casinha bonitinha lá, para poder fazer uma reforma, você não está gastando dinheiro, então você também está enriquecendo. Então, um macete que eu sempre uso, você tem que procurar verbos que trazem a ideia de ação para dentro, para você. Receber, perceber, incorporar, aceitar. Porque, veja bem, vamos olhar as opções. Frustrar a licitude de concurso público. Primeira coisa, aqui em momento nenhum ele diz se você ganhou dinheiro com isso ou não. Né? Então você não tem como saber se ele está enriquecendo licitamente. E você sabe que tem um problema. A lei ela fala de frustrar a licitude de licitação, está no artigo 10, então é prejuízo ao erário, e frustrar a licitude de concurso público, que é do artigo 11. Atenta contra princípios de administração. Então a está errada porque você encontra um rol do artigo 11, não do artigo 9. Ordenar ou permitir realização de despesa. Você está fazendo não autorizada em lei ou regulamento. Você está fazendo algo que você está ganhando dinheiro? Não. Você está ordenando ou permitindo que um dinheiro não autorizado seja gasto. Uma coisa também que eu gosto de chamar a atenção, o artigo 10 ele usa muito isso, ó, não autorizado em lei, não autorizado em regulamento, sem observância das normas estabelecidas em lei. Isso sempre é prejuízo ao erário, então não pode ser. Permitir ou facilitar. Olha, você está permitindo outra pessoa, você está facilitando outra pessoa. Até porque prejuízo ao erário é quando outros ganham e não você. Não enriquece. Revelar fato ou circunstância que tenha ciência. Isso aqui é quebra de sigilo. Você está indo contra princípios da administração pública. Então sobrou a letra E. Perceber vantagem econômica. Então você está recebendo. Lembrando que no direito perceber não é enxergar. Perceber é receber, a mesma coisa. Para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. Você está ganhando com isso. Enriquecimento ilícito. Não é difícil, né, gente? Questão 28, continuando falando sobre licitação, e vamos de novo a um clássico da história mundial. Gente, estudou licitação, você tem que saber duas coisas, modalidades e dispensa, e inexigibilidade, consequentemente, né? Então, assim, olha a questão 28, é dispensável a licitação? Bom, você sabe que artigos 17, 24 e 25 são o nosso foco, 17 e 24 sendo a dispensa de licitação, dispensável e dispensada, e artigo 25 vai trazer a condição de inexigibilidade. Cabe a você, para ser bem inteligente, pegar as condições de inexigibilidade, que são 3.
Produto exclusivo. 2. Atuação ou ato especializado. Conhecimento próprio, exclusivo. 3. Setor artístico. Profissional consagrado, aclamado pela mídia. Então, olha só. Como é que fica fácil resolver uma questão dessa? Ele quer quais são os casos de dispensa. Dispensável é quando? Não é que você não vai licitar. Porque quando você fala uma coisa que é inexigível, é porque não tem como licitar. Não é porque ele chegou para você e falou, nesses casos está liberado. Não. É que não tem como licitar. Uma das coisas que a lei de licitações obriga, traz como regra, é você conseguir criar uma concorrência. E às vezes não dá para criar concorrência. Então fica inexigida. Não confunda inexigível com dispensável. Tem gente que acha que dispensável, tem gente que acha que inexigível é porque naquele caso não dá para fazer. Não, isso é dispensável. Inexigível é que nunca vai dar para fazer. Então, quer dizer, caso de guerra. Dá para você fazer licitação fora dos casos de guerra? Claro que dá. Então é claro que isso aqui é uma situação de urgência. Então na urgência a gente dispensa. Não é inexigível. Então A1 é de dispensa. Contratação de profissional do setor artístico. Opa, já encontrei uma daquelas 3 condições de inexigibilidade. Já vou mandar pro caramba. Contratação de fornecimento de energia elétrica concessionário. Toma cuidado. Apesar da Constituição Federal, no artigo 175, dizer que concessão tem que ter licitação, tem que ser precedida de licitação, em alguns casos você só tem uma instituição. Você não tem como concorrer. Então, ou você até fez a licitação, mas ela foi deserta, ou ela foi uma licitação frustrada. Então, você pode acabar dispensando numa segunda condição. Então, é possível. Intervenção da União no domínio econômico. Lógico, né? Para normalizar o abastecimento. É claro que é dispensável a licitação quando há muita necessidade dessa intervenção. É óbvio. Aquisição de material que só possa fornecer para o produtor exclusivo. Então, amigo, já sai também porque é uma das exceções que nós temos de ser inexigível. Então, matamos aí letra E. 1, 3 e 4 estão corretos porque elas são dispensáveis. E a gente acaba de resolver as questões de administrativo dessa prova. Um abraço.